para homens ou mulheres que gostam muito de sexo, o que seria saudável no sexo para o espiritismo? Para o espiritismo, nada. É assexuado. Não tem nada que ver. Agora, para o espírito, que é saudável no sexo, é uma vida sexual equilibrada. A pessoa gostar muito de sexo, não é nada demais, como muita gente gosta de feijão e morre empanzinado. Para isso, nós temos, nos desvios do fenômeno sexual, muitos distúrbios. E qual seria a autocura, a disciplina da mente? Porque vai chegar um momento em que as funções orgânicas, por cansaço e exaustão, diminuirão as fontes de estímulo. O homem vai correr para aquela substância que é estimulante, mas é vasodilatadora, vai lhe produzir ruptura de vasos cerebrais e ele vai ter derrames cerebrais, vai ter problemas cardiovasculares. E a mulher, por seu turno, vai recorrer a determinados hormônios que vão ajudá-la a antecipar a chegada do câncer. Então, qual é a autocura? A disciplina. O sexo foi feito para o ser e não o ser para o sexo. Em um seminário que realizei numa cidade europeia, uma cidade extraordinária, para psicoterapeutas, para psiquiatras, para pessoas desta área. Quando eu estava terminando o seminário, que era muito largo, começa com uma conferência sexta-feira, todo o dia de sábado, todo o dia de domingo, e o tema era sexo e vida. Quando eu estava terminando, uma jovem psicanalista levantou a mão e disse: Edivaldo, eu vim ao seminário, mas não resolvi meu problema sexual. Eu fui tomado de surpresa, mas eu procuro dissimular. Eu disse: mas um seminário não é para resolver o problema sexual, nem problema de ninguém. Quando vamos a um curso de especialização, é para ensinar a aprendermos mais e com o exercício atingirmos aquele grau, não é para solucionar. Eu ensinei aqui as técnicas, agora cada um vai exercitá-las. Porque eu tenho um grave problema sexual. Eu nunca repito um parceiro. Isso é o mais suave. Sou uma mulher de 27 anos. Eu disse: façamos o seguinte, doutora. Quando terminar, eu terei muito prazer em atendê-la particularmente. Porque logo previu que ia sair por essa abertura operística. Não, mas nós aqui somos todos adultos e podemos dialogar. Se lhe apraz. Então, eu logo percebi que era uma exibicionista sexual. Sendo ela psicanalítica, ela deveria saber que há uma disfunção sexual chamada exibicionismo. Eu disse: pois não, a senhora esperava de mim o quê? Que o senhor me desse uma solução para o meu problema. Eu disse: mas eu dei as técnicas. A senhora, quando recebe um paciente e permite que ele fale, não resolve o problema dele. Aponta os rumos para ele solucionar no inconsciente individual os conflitos armazenados. Mas, senhor Edivaldo, é o seguinte: depois que eu uso um homem, eu o mato na minha memória. Por quê? Eu digo: eu fui constrangido de responder. Porque, sendo a senhora uma psicanalista, a senhora deve ter sido estuprada pelo seu pai. E está matando a imagem de seu pai em todos os homens. Afinal, ela devia saber disso. Realmente meu pai abusou muito de mim. Eu digo: a senhora projeta a imagem de seu pai em todos os homens. Porque os homens não prestam, com exceções. Eu sou uma. Eu sou muito feminista, mas não ao ponto também, coitadinho, de desencarnar. Eu disse: mas eu sou uma e aqui há outros. Vê-se que era uma pessoa atormentada, exibicionista. E ela me disse: o senhor imagine que desde os 15 anos, eu diariamente tenho um parceiro novo. Eu multipliquei rápido e digo: ela já varreu a cidade. Porque dos 15 ao 27, 12 anos vezes 365, não repetia. Para ver os nossos distúrbios como são e como nos tornam cegos à realidade. Ela estava achando a maior vantagem. Eu disse: pois não, doutora, eu compreendo perfeitamente. Agora, não posso concordar com a senhora. Eu não consigo amar a ninguém. Eu digo: está necessitando fazer psicanálise. Porque todo psicanalista antes faz uma terapia psicanalista
para poder libertar-se do trauma e aprender como faz com os outros. É do programa da psicanálise. O senhor imagine, eu digo, ai meu Deus. E começou a explicar como é que arranjava os parceiros. E como se descartava, era a abelha mestra, a abelha rainha, se descartava dos zangões. Eu disse, é porque a senhora tem tanta mágoa de seu pai, que não conseguiu realizar-se como mulher. A sua feminilidade está centrada no aparelho genésico que ele abusou, um psicopata. Porque é um pedófilo. Ele cometeu um dos crimes mais hediondos que se pode imaginar. E a senhora passou a ser apenas o organismo sexual, matando todos os valores. É uma bela senhora, é uma grande intelectual, é uma pessoa formada por uma das melhores universidades do mundo aqui na Europa. Mas a senhora pensa somente naquele conflito, que foi o conflito que a levou ao sofrimento. É dizer, o senhor tem alguma receita para mim? Tenho, sim, senhora. O que é que eu poderia fazer? E eu vi que ela estava emocionada. Porque o sexo não dá felicidade. Ele não foi feito para dar felicidade. Ele foi feito para dar prazer, que são sensações. Mas quando existe o amor, ele proporciona emoções, por causa do amor. O encontro sexual é o resultado de uma bela viagem programada pelo sentimento. Para no momento da chegada, a pessoa ter plenitude e gratidão. Mas a nossa cultura é tão sexualista que o cinema universalizou a fórmula. Antes um uísque para ter coragem, depois um cigarro para relaxar. Não vejo por que um uísque antes e um cigarro depois. Há uma preparação psicológica, afetiva, do olhar, do toque, da ternura, de tal maneira que ao momento da chegada, a pessoa não se deu conta e nasce um envolvimento de gratidão. Aí está a plenitude. E a divindade proporcionou o prazer sensorial para tornar a fecundação agradável. Mas como existem os hormônios psíquicos, o amor é o grande condimento que proporciona essa maravilhosa plenitude. Esse estado de harmonia, sem os acepipes que se procura quando se está cansado da função normal sem amor. A senhora deve amar, disse-lhe. Eu aqui nesta cidade, eu venho uma vez por ano nos últimos 12 anos naquela época, hoje 15. Eu venho todo ano e há 4 anos eu visito um casal de soropositivos do HIV que me produz uma amizade, uma ternura infinita. Já que a senhora não consegue amar a nenhum homem, eu tenho certeza que se a senhora visitar o meu paciente, a senhora o amará. São os olhos mais lindos que eu jamais vi num corpo cadaverizado. Então, infelizmente, eu viajo amanhã a Viena. A senhora poderá visitá-lo amanhã e a sua namorada. E ali chegando, a senhora vai ver que ele vai lhe inspirar amor, porque sexo ele não vai inspirar a senhora. É um cadáver que respira. Mas ele tem uma tal irradiação de ternura que a vai cativar. E a namoradinha dele, que eu adotei como minha neta, ela tem uma tal doçura na alma que eu a amo sem falar o seu idioma. Eu sempre vou com a tradutora, mas já consigo falar com ela de alma para alma. Quando nós amamos muito, falamos pouco. Não necessitamos de muitas palavras. Há um suave enternecimento. Mas o senhor está me recomendando buscar um aidético? Eu digo, sim, senhora. Uma fonte inexaurível de amor. E, naturalmente, fazer uma terapia para diluir a selvática imagem de seu pai, que depois de mais de 1000 homens a senhora não conseguiu matar. E não continue, porque seu pai vai matar a senhora. A senhora vai ver nele sempre o animal que a perturbou psicologicamente e que utilizou um dos belos patrimônios da vida, que é o centro genésico, para poder fruir de uma sensação perturbadora e infeliz. Mas depois eu conversarei com a senhora, PT está encerrado de público. Porque ela queria exibir mais, porque ia partir para as práticas não convencionais. Quando terminamos, ela veio. Era uma filha, 27 anos.
Então eu tive um envolvimento, quis abraçá-la. Mas não era o momento hábil. Eu disse-lhe, doutora, quando a senhora for visitar os meus afilhados espirituais, diga que fui eu quem a mandou. Visite-os, desarmada da estrutura psicanalítica freudiana, como gente. Antes de ser mulher, de ser psicoterapeuta, a senhora é gente. E eu lhe sugeriria que levasse um ramilhete de miosotes para a moça. Ela gosta muito. E para ele, uma barra de chocolate suíço. Ele gosta muito. Porque fica muito simpático. Eu sei que a senhora é muito gentil. Mas, como eu os conheço, seria muito agradável dar aquilo que a pessoa gosta. E amanhã ou depois que a senhora visitar, telefone-me. Eu hospedo-me numa casa de alguém que é poliglota. Fala muito bem o português, fala o alemão, fala o inglês, o francês. E ele poderá, na extensão, traduzir-nos. Ela me olhou, espantada, e disse, é a primeira vez que eu vou fazer terapia com um portador de AIDS. Eu digo, eles têm muitas lições para nos contar. Porque a AIDS tem duas vertentes. A da indignidade humana, quando nos oferece sangue contaminado. E a da indignidade humana, quando nos leva para buscar a AIDS onde ela se encontra. Porque é uma doença que nós só temos se quisermos. Ou se usarmos drogas com picadas de agulhas contaminadas. Daí nós fomos buscar. Ou o poder público nos vendeu um sangue contaminado por negligência. Viajei. Na terça-feira, à tarde, ela me telefonou. Fui visitar os seus afilhados. E estou apaixonada pelo rapaz. E os mais deveriam apaixonar-se também pela moça. Notem o tormento. Ele me produziu uma estranha sensação de não posse, de não desejo. Então eu perguntei, já que eles têm independência econômica e moram numa enfermaria privada, num pequeno apartamento, eu perguntei se eles mantinham um relacionamento sexual intenso. E eles disseram que não. Mas como? Vocês estão morrendo e não se aproveitam? Não. Não necessitamos. Porque agora nós nos amamos. Tocamos-nos, sorrimos. Lamentamos a nossa infantilidade juvenil. Isso nos basta. E ele contou, eu já sabia, claro, que se contaminou através da namorada. Ela tinha tido uma iniciação tanto vulgar, e era soropositiva, mas não sabia. Quando encontrou, logo com essa técnica de ficar e despedaçar-se, ele se contaminou. Quando a enfermidade nela eclodiu, que ele foi fazer o exame, estava também contaminado. Logo depois, o sistema imunológico nele entrou em choque. Ela estava internada e ele também foi. E há 4 anos, hoje com o coquetel, eles estão sendo mais beneficiados. Eles estão ali. E então eu perguntei, mas como é que vocês podem se amar e não fazer sexo? A menina disse, nós temos momentos de união e de entrega. Mas nós temos uma vida que não são esses momentos. Também nós temos sonhos, temos aspirações. E o que é que vocês gostaram do senhor Divaldo Franco quando veio aqui ter com vocês? E ela respondeu, ele não nos fez nenhuma pergunta como a senhora está fazendo. Somente sorriu para nós. Disse que era um religioso. Se nos pudesse ser útil, ficaria muito contente. E começamos a conversar. Ele falou que era um educador, tinha crianças. E eu, na Rua Moça, atrevi-me a dizer-lhe que contasse a nossa história aos seus filhos, para que eles não se iludissem. Porque os jovens acham que não se contaminam. A AIDS é para eles, como o câncer. Eu ter câncer, de jeito nenhum. Quem vai ter câncer é o vizinho. Como o vizinho diz, eu ter câncer, quem vai ter é o vizinho. E o vizinho do meu vizinho sou eu. Então vai chegar o meu dia. O jovem sempre acha que não, imagina em mim, neste corpo. O HIV é uma delícia, ele é calmo. Se aloja na célula da medula e fica tranquilo. 10 anos. Até uma gripe, uma pneumonia, um desgaste emocional.
Ele então irrompe, destrói o sistema imunológico. Ele não mata. Ele abre o campo para que a pessoa morra. Porque desvitaliza e permite que haja a presença das enfermidades parasitas. Quando nós vamos visitar um portador de AIDS e temos que usar máscara, não é para nos contaminarmos, não. É para não o contaminarmos. Porque ele está sem equilíbrio no sistema imunológico e nós o contaminamos. Porque o contágio é somente físico, através do orgasmo e do sangue. Somente assim. Então eu conversei com eles na Rua Jovem. Mas nos sensibilizou porque nós dois estávamos planejando suicidar-nos. E ele viu a mãe do meu namorado. Realmente. Eu vi uma senhora que me dizia em alemão: diga, meu filho, que ninguém morre. E embora eu não fale o idioma, mas há uma decodificação psíquica e eu sabia o que ela estava falando. E a intérprete traduziu para ele. Ele foi tomado de um grande espanto. Eu expliquei como era a vida. Eles eram tão jovens, tão ingênuos. Eu lhes falei então da realidade. Por 1 hora e pouco conversamos. E todo ano eu voltei. Consegui algumas obras em alemão que eu os ofereci. E eles adotaram o comportamento espiritista, embora sem ter o Evangelho segundo o Espiritismo em alemão. Tem o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, algumas obras nossas traduzidas e algumas outras espiritualistas. Então eles adotaram. E ela me dizia: pela primeira vez eu olhei um homem que não me disse nada e que me despertou uma onda de ternura. Eu disse: volte lá, doutora. Passaram seus meses, ela voltou. Pedi para que me escrevesse em inglês, era mais fácil. Um dos meus filhos comunica-se muito bem nesse idioma. Mantivemos uma correspondência. No ano seguinte, ela estava no seminário. Já era um outro tema. E quando terminou, ela veio e me disse: omiti um detalhe. Nessa terça-feira, ela me dizia assim: por culpa sua, estou em abstinência há 2 noites. Eu digo: vai Maria. Olha que sacrifício. De domingo, 18 horas, quando nós terminamos, a terça, 16 horas. Eu digo: já é um começo. Então ele disse que nos Alcoólicos Anônimos, a pessoa nunca se considera curado. É um doente em tratamento. Porque o primeiro trago leva de volta. Eu digo: a senhora está em tratamento. E dentro de 1 ano eu vou lhe dar a primeira medalha. Ela diz: qual é? Eu digo: um livro espírita em alemão. Para a senhora agora ostentar no coração. Vamos ver se a senhora aguenta 1 ano. Ela diz: eu enlouqueço. E digo: então a senhora não usa os homens. A senhora se aproveita deles. A senhora colocou errado quando falou comigo. Porque se ele faz falta, a senhora que é a necessitada. Bom, ela me escreveu. Tinha mudado de alguma forma esse tormento. 6 meses depois, ela me falou que estava vivendo a abstinência de 2 meses. E estava com o namorado. Seu Divaldo, ele quer casar comigo, dizia na carta. O que é que eu faço? Eu lhe respondi: namore a antiga. Porque a moderna, a senhora já sabe, chegou, foi embora, até logo, acabou. Namore a antiga. É tão maravilhoso namorar a antiga. A gente olhar e rir, abaixar a vista com vergonha, imagina, tá olhando. Eu ensino meus filhos a namorar a antiga, eles acham lindíssimo. Puxa, tio. E a gente aguenta, eu digo: aguenta. E é feliz. Bom. Quando eu retornei, ela me apresentou um psiquiatra. Este é o meu namorado. E eu disse à intérprete: traduza fielmente. A moderna ou a antiga? A antiquíssima. Estamos há 4 meses e ele já disse: afinal, nós já nos conhecemos. E eu disse: metade. Porque nós já conhecemos isto. Vamos experienciar um outro caminho que nós não conhecemos. E pretendemos casar-nos. Eu digo: vai ganhar o livro que eu prometi. E dei-lhe o livro de Joana de Ângeles, traduzido ao alemão, Leis Morais da Vida. Que é baseado no 3º capítulo do livro dos Espíritos, as 10 Leis Morais. Retornei.
no ano passado, e ela estava casada. E eu lhe perguntei, e agora? Ela disse, é tão maravilhoso ter apenas uma pessoa para nos comprazer. Notem a colocação. Eu disse, a senhora já pensou em comprazê-lo? Porque até agora a senhora somente recebeu. E já pensou nele? Como me contou uma amiga com muita propriedade, que uma senhora era casada e vivenciou experiência, sofreu muito, e o marido por fim morreu. E ela disse, graças a Deus, eu aguentei até o fim, suportei-o até o fim. E o mentor espiritual lhe disse, na próxima encarnação ele vai voltar com você. Para quê? Para amá-lo até o fim. Então eu disse para ela, não já estava na hora da senhora pensar, se ele se compraz com a sua companhia? Eu não me havia dado conta. Pois está na hora de dar-se conta. Ela engravidou. E quando eu voltei agora, eu conheci a criança. Uma criança linda. E eu perguntei, como é o nome dele? Dualdo. Sabe o que é? Divaldo. Eu digo, mas Deus me arranja cada problema. O que é que eu vou fazer com esse afilhado enrolado? Porém, o mais grave é que, enquanto ela usava os homens, espíritos obsessores usavam-na. Era uma atormentada sexual e uma sexual obsidiada por espíritos perversos que lhe estavam na programação afetiva desde antes e que induziram o atual pai, que era um ex-amante, a saltar a linha da dignidade, explorando-a porque foi dona de bordel, o que não justifica a atitude do pai, mas o que elucida o porquê da tragédia. E como mudou ela de atitude mental, tirou o plugue da tomada dos obsessores, porque ela passou a pensar em termos de pessoas completas e não de aparelhos sexuais transitórios. Daí a terapia para este caso é a disciplina mental e os cuidados morais.